Olá pessoal, queridos amigos, queridas amigas, sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que estão conosco há mais de 2 anos, desde o início da pandemia, que ainda não acabou. Vocês que estão chegando agora pela primeira vez, muito bem-vindos. Não precisa ser espírita para ouvir a nossa palestra. A nossa palestra é inerente a todas as crenças. Nós somos espíritas, somos cristãos e fazemos parte da SECA, a Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. E se alguém quiser saber, o nosso endereço é Rua Arnaldo Magnicaro, número 1370, bairro Campo Grande, Zona Sul da cidade de São Paulo. Agora, vamos juntos, de mãos dadas em pensamento, vamos para a nossa prece. Quem puder, pode se sentar, acalmar-se, o pensamento elevado a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Maria, nossa Mãe protetora. Vamos, com o pensamento elevado, fazer as nossas vibrações, que são doações de energia através do nosso pensamento. Vamos fazer as nossas vibrações para a paz do mundo, do nosso planeta Terra, para que a humanidade busque a paz. Vamos vibrar por todos aqueles que passam por grande aflição, pelos enfermos, pelos que estão acamados, enfrentando as mesas de cirurgia. Pedimos o amparo também de Bezerra de Menezes e de André Luiz. Pedimos, Senhor Deus, nosso Pai, pela espiritualidade da juventude, pela harmonia em todos os lares, pelas famílias, pelos que estão desempregados, para que não falte o alimento na mesa. Vamos vibrar também para todos os idosos e crianças que estão abandonados pelos nossos irmãos, moradores de rua. Pedimos também e vibramos para todos os nossos irmãos decaídos pelo seu reerguimento, pelos espíritos sofredores, pelos desalentados, para que Deus, na sua imensa bondade, ampare a todos. E agora vamos pedir e orar pelas suas intenções. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, irmãos queridos, vamos dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2, capítulo 6, Vida Espírita. Hoje nós vamos falar sobre o item 2, mundos transitórios. Como o nome diz, são mundos passageiros. Vamos das questões 234 até a questão 236e. Lembrando sempre que é Kardec quem questiona. Kardec foi um homem muito sábio, ciente da sua missão de nos trazer a terceira revelação, que é a doutrina espírita, e ele pergunta aos espíritos sobre os outros mundos, sobre a vida em outros mundos. Uma pergunta incomum para a época do século XIX e hoje em dia para nós já é uma pergunta bem mais comum, porque estamos aí com o telescópio James Webb nos trazendo imagens belíssimas do universo, das diversas galáxias, planetas, e aí temos um lembrete para esse tipo de questionamento. É um lembrete mais constante do que na época, né, um assunto mais constante do que lá na época de Allan Kardec. Então, na primeira pergunta, 234, Kardec questiona: existem, como foi dito anteriormente, mundos que servem de estações ou de lugares de repouso aos espíritos errantes? Então, será que quando o espírito desencarna, ele tem um lugar para ficar entre uma encarnação e outra, nesse período aí de intervalo entre uma encarnação e outra? Então, quando a nossa alma desencarna, quando o corpo morre, nós vamos para onde? Nós vamos para o plano espiritual. O plano espiritual, ele fica num estado, num mundo errante. Então, a erraticidade, na verdade. Então, essa erraticidade é esse plano espiritual, essa outra dimensão, onde os espíritos estão aguardando e se preparando para retornar à carne. Seria uma espécie de colônia espiritual, né? Vamos para a resposta. Sim,
há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que eles podem habitar temporariamente, espécie de acampamentos, de lugares em que possam repousar de erraticidades muito longas, ou seja, são espíritos que estão no plano espiritual há bastante tempo, que estão encarnando e desencarnando há muito tempo, que são sempre essas erraticidades muito longas, são sempre um pouco penosas. São posições intermediárias entre os mundos graduados, de acordo com a natureza dos espíritos que podem atingi-los e que neles gozam de maior ou menor bem-estar. Então vejam que eles são estações intermediárias e podem ser um pouco penosas, porque o espírito está ali vindo de uma longa jornada evolutiva. Então ele pode estar ali um pouco cansado, angariando forças para retornar à matéria. Esses mundos, como diz aqui, são mundos temporários. Eles não fazem parte daqueles mundos graduados. Quais são esses mundos graduados? Vale a pena a gente recordar. O primeiro deles são os mundos primitivos, onde os espíritos ainda estão na infância. A Terra já foi um desses mundos. Vamos lembrar que Jesus nos disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: vou preparar-vos um lugar. Isto está em João, no capítulo 14, versículo 2. Então, esses mundos graduados são classificados e são mundos habitados, em 5 categorias distintas. O primeiro deles, que são os mundos primitivos, são as primeiras experiências encarnatórias, aonde o instinto predomina. Então, há um predomínio do corpo sobre o instinto. É a infância, do espírito. O segundo mundo é o mundo de expiação e provas, São planetas mais adiantados do que os mundos primitivos, mas devido ao pouco adiantamento moral dos seus habitantes, o mal e o sofrimento ainda predominam. É um lugar onde os espíritos resgatam aí as suas dívidas contraídas perante a lei divina e passam por provas destinadas ao seu aperfeiçoamento moral e intelectual. Esse é a condição do nosso planeta Terra. Depois nós temos os mundos regeneradores, pessoal, que são orbes onde não há mais expiações, quer dizer, não existe mais dívidas, mas existem provas para as quais o espírito encarnado ainda tem que passar para adiantar-se. São os mundos de transição entre os mundos de expiação, provas e felizes. Aí
vêm os mundos felizes, que são os planetas aonde predominam o bem e a justiça na vida social. Olha aí que beleza, né, gente? Nessas sociedades não há mais injustiças de nenhuma natureza e os povos são fraternos uns com os outros, ajudando-se reciprocamente, ou seja, já absorveram os ensinamentos de Jesus, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E por último nós temos os mundos divinos, que são aqueles onde reina o bem, sem qualquer mistura do mal, sem nenhuma interferência do mal. Constituem-se em morada dos espíritos superiores e da felicidade dos eleitos. Esses espíritos não têm mais a necessidade de reencarnar. Tá certo? Agora, continuando, vamos para a pergunta 234A. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los à vontade? Resposta: sim. Os espíritos que se encontram nesses mundos transitórios podem deixá-los para seguir o seu destino. Figurai-os como aves de arribação, descendo numa ilha para recuperarem suas forças e seguirem adiante. Então, os espíritos, eles não estão aqui presos, mas também eles não podem seguir um destino que não seja o dele, né? Eles têm uma diretriz certa para que eles possam seguir avante, ou seja, evoluir. Então é como se fossem aves migratórias que vão ali para refazer-se. É o refazimento, né? Esses mundos transitórios são estações de refazimento, bem longe dessas moradas superiores, né? Nesses mundos transitórios, as nossas conquistas são feitas através do trabalho ao próximo. Não há ociosidade. A lei do trabalho é fundamental. Lá não tem vantagens. Pergunta 235. Os espíritos progridem durante essas estações nos mundos transitórios? Certamente, mas, como foi dito, através do trabalho ao próximo. Ninguém fica ocioso, cochilando na nuvem, nem tocando harpa. Os que assim se reúnem têm o fito, ou seja, o objetivo de se instruírem e poder mais facilmente obter a permissão de ir a lugares melhores, até chegar à posição dos eleitos. Então, esses lugares melhores são aqueles nos quais ele vai reencarnar e continuar com seu progresso evolutivo, sempre através do trabalho, tanto lá como cá. É o nosso esforço de melhorar que conta, o nosso aperfeiçoamento moral.
E ao retornar a uma nova existência, ele procura resolver as suas pendências, né, as suas dívidas de forma amorosa, com o trabalho, com a boa vontade. Um exemplo que nós temos no Espiritismo é o livro Nosso Lar, né, que conta a história de André Luiz. Esse livro que virou filme, conta bem a história de André Luiz, que ele, no seu sofrimento, né, nas zonas umbralinas, ele pede por ajuda e Deus vai ampará-lo quando ele mostra nessa súplica, nessa prece, André Luiz mostra humildade. E aí ele é socorrido por Clarencio. É uma leitura que vale muito a pena, e depois André Luiz acaba aderindo ao trabalho nesse mundo transitório, no nosso lar, para conseguir visitar a sua família aqui na Terra, né? E ele vai adquirindo uma nova consciência e adquire também uma maior humildade. Mas nós sabemos que a humildade, o arrependimento e a boa vontade não nos livram do sofrimento, porque nós vamos colher o que nós semeamos nessa existência e nas existências anteriores. Mas quando você recebe Jesus em seu coração, quando a gente se esforça, né, como um trabalhador do amor, seguindo a moral de Jesus, tudo se torna mais suave, né? Jesus nos disse: vinde a mim que o meu jugo é leve. Então, quando eu me esforço para seguir o exemplo de Jesus, o meu jugo é leve, né? Jesus nos falou: venham a mim todos vocês que estão aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso também está em Mateus, no capítulo 9, versículos de 28 a 30. E aí vem o amparo divino, a providência divina vem em nosso socorro, e assim estabelecemos uma maior sintonia, né, com as falanges de Jesus, de Maria. Intuímos as diretrizes, os conselhos do nosso anjo da guarda. Entramos em um padrão vibratório em sintonia com a espiritualidade benfazeja. Continuando, questão 235. Os mundos transitórios são, por sua natureza especial, perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Não. Sua posição é apenas transitória, temporária, como já falamos antes. 235A. 236A. São eles, ao mesmo tempo, habitados por seres corpóreos? Não, não são seres corpóreos.
encarnados, são espíritos. Sua superfície é estéril e os que os habitam não precisam de nada. 236b. Essa esterilidade é permanente e se liga à sua natureza especial? Não, são estéreis transitoriamente. Então, naquele momento, aquele planeta, aquele mundo pode não ter vida corpórea, vida material, mas pode ser que depois venha a ter. 236c. Esses mundos seriam então desprovidos de belezas naturais? Resposta: a natureza se traduz pela belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que as que chamais belezas naturais. Bem, gente, pelas imagens do telescópio James Webb, nós estamos comprovando esta resposta, não é mesmo? Questão 236d. Sendo transitório o estado desses mundos, a Terra terá um dia de estar entre eles? Aí a resposta é bem sucinta: já esteve. Então quer dizer que a Terra já foi um mundo transitório. E aí Allan Kardec pergunta: em que época? Durante a sua formação. Então, no início do planeta Terra, quando a Terra ainda era uma bola de fogo, o planeta teve essa utilidade para os espíritos que estão na erraticidade. Em seguida, pessoal, o Allan Kardec faz um comentário belíssimo. Vamos lá. Nada existe de inútil na natureza. Cada coisa tem a sua finalidade, a sua destinação. Nada é vazio, tudo é habitado. A vida expande por toda parte. Assim, durante a longa série de séculos que se escoou antes da aparição do homem sobre a Terra, durante os lentos períodos de transição atestados pelas camadas geológicas, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, sobre essa massa informe, nesse árido caos em que os elementos se confundiam, não havia ausência de vida. Seres que não tinham as nossas necessidades, nem as nossas sensações físicas, ali encontravam refúgio. Deus quis que, mesmo nesse estado imperfeito, ela servisse para alguma coisa. Quem, pois, ousaria dizer que, entre os bilhões de mundos que circulam na imensidade, apenas um, e um dos menores, perdido na multidão, teve o privilégio exclusivo de ser povoado? Qual seria a utilidade dos outros? Deus só os teria feito para recrear os nossos olhos? Suposição absurda, incompatível com a sabedoria que brilha em todas as suas obras, inadmissíveis quando se pensa em todas as que não podemos perceber. Ninguém poderá negar que há nessa ideia dos mundos ainda impróprios para a vida material e, entretanto,
povoados de seres apropriados ao seu estado, alguma coisa de grande e sublime, onde talvez se encontre a solução de mais de um problema. Ou seja, na natureza nada é em vão. E assim terminamos com mais um módulo. Agradeço muito a sua paciência e desejo que você fique com a paz e com a alegria que vem de Jesus. Um forte abraço.